Curso mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Né? O cupom de desconto 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. Porque o meu objetivo é tentar fazer as pessoas comprar o Bitcoin acima da média de 8 e ficar vendido ou protegido, caso não seja holder de Bitcoin, como é o meu caso, né? Eu não vendo meus Bitcoins mesmo quando ele perde a média de 8, mas eu sei que pro cara que entra num topo do Bitcoin a 70 mil e ele cai para 40, ele cai tipo 40%, a dor desse cara que juntou 100 mil reais, comprou 100 mil reais em Bitcoins, vê o capital sair de 100 mil para 60, é muito grande. Então, para ele, é importante proteger o patrimônio no início até se acostumar, até ele ter esse mesmo conhecimento que eu tenho sobre Bitcoin, sobre o valor, porque eu sei que é um processo, não é uma coisa rápida de entender. Sim. Então, assim, usar a média de 8, ela vai te proteger de grandes quedas e sofrimentos emocionais, e ela vai te dar muito dinheiro quando você pegar uma assimetria, né, positiva, você pegar um bull market, o preço acima da média de 8 semanal. Então, a minha ideia é ensinar o valor de você fazer um setup simples de position trade. Você faz que nem um macaco lá. Compra pivô de alta acima da média de 8, vende abaixo, pivô de baixo abaixo da média. Para qualquer brasileiro conseguir pelo menos melhorar a qualidade de vida. Porque eu fiz um backtest com a média de 8 semanal no Bitcoin nos últimos 10 anos. É um setup que tem assertividade de 70%. Então, 70% das vezes que você comprar acima dela ou vender abaixo dela, você vai acertar. 30% você vai errar. Quando você errar, quando ela cair abaixo da média de 8 e voltar na mesma semana para cima da média de 8 e você, digamos, errou de ter vendido, você vai perder pouco Bitcoin. Mas quando você vai acertar, o teu Bitcoin vai se valorizar muito. Então, ele tem uma capacidade matemática positiva, ele tem uma expectativa matemática positiva de que quando você acerta a operação, ele te dá muito dinheiro. E quando você erra, você perde pouco. Então, quando você erra, você vai perder 5%. Mas quando você acertar, você vai acertar projeções de 1000% de alta, 2000% de alta. Então, e você vai fazer 3, 4 trades no ano. Então, você não vai precisar ficar na frente do computador, perdendo tempo. Você vai poder trabalhar na tua profissão, continuar trabalhando e, ao mesmo tempo, acumulando valor com o tempo, né? E, cara, acontece comigo direto. Hoje aconteceu no aeroporto de ser reconhecido por 3 pessoas que melhoraram a qualidade de vida deles. Eles chegam... O cara chega a chorar me ver. Ele chega de emoção. Ele fala, cara, tu melhorou a minha vida. Eu não tô milionário ainda, mas... Hoje eu consigo comprar minha casa, velho, sabe? Hoje eu consigo... eu melhorei muito a qualidade de vida. Tem uns que ficam milionários de fato. Eu recebo e-mail de pessoas de agradecimento. Então, assim, só com a média de 8, fazendo poucos trades, ensinando gratuitamente. Setup muito simples, né? Que vai te proteger emocionalmente quando você ainda não está preparado para o mercado. Então, eu tento jogar pérolas. Logicamente que no meio das pérolas, quando a gente joga, tem pessoas que vão dar valor. E no meio do caminho vai ter os porcos que não vão dar valor para essas pérolas. É normal. Sim. Só que eu entendo que, cara, se eu fizer isso durante 50 anos, né? É aquela frase, né? Se eu ajudo uma pessoa, eu ajudo milhares de pessoas. Porque se eu ajudar uma pessoa e essa pessoa entender essa dinâmica e espalhar isso para outras pessoas, isso vira uma corrente. Puta corrente de gente que pode ajudar outros brasileiros a ficarem mais ricos. Porque aí a pessoa se deu bem, essa pessoa tem um irmão. Sim. E vai falar pro irmão, pô, começa a fazer também. Isso. Né? Então, assim, você melhorou, beleza, a vida desse cara ou dessa mulher. Isso. Aí você melhora a vida desse ser humano e já diretamente da família em volta. Isso. Então, você tem ali imediatamente mais um marido, mais um filho, mais uma mãe, mais uma ONG. Mais um núcleo, sabe? Exatamente. Que essa pessoa ajuda uma ONG. Sim. Então, você já melhorou aqui, beleza. Essa pessoa vai sinalizar pra amiga. Então, a Iá já me viu, eu já fico falando pra ela, você já viu, não sei o que. A Sandy Júnior. A Sandy Júnior. Já vou falando. Então, numa dessa, no fim do ano, teve coisa que não ia ficar te perturbando, eu fui perguntar pro Petri. Petri, tal coisa. Daí ele, eu vi não sei o que. Daí ele me dava umas dicas. Caio. Que a gente é tudo... O Caio Vocês do vão Lacqua. meio que se ajudando, não é? Exato. Mas eu plantei a sementinha. É isso. É isso? É isso. E O Petri te procurou porque ele tava começando a investir em cripto? Ele começou depois que ele me conheceu, na verdade, né?
Ele tinha comprado assim bem pouquinho. Tinha ouvido falar. Mas ele começou a aumentar a mão mesmo, porque ele tava mais focado na B13 quando eu fiz o primeiro episódio dele lá, né? E aí ele pegou uma alta exponencial junto comigo da Aaron, se eu não me engano, e entre outros projetos ali que eu falei naquele episódio. E aí ele falou, caralho, realmente, né? E aí o Caio de las Águas lá, o Caio de las Transas, né? Eu falo pra ele, porque ele fala que ele era o único cara que pegava alguém no flow inteiro. Ele falava que ele era o único que trazia mulher, ou sei lá o quê, se ele namorava. Foi o único que eu vi pegando alguém. Pegando alguém no flow inteiro. Foi o único que eu vi pegando alguém. E aí ele assim, aí eu chamava ele Caio de las Águas, aí eu comecei a chamar ele Caio de las Transas, né? Porque ele começou a se achar. aí o Caio, eu queria mandar um abraço pra ele. E aí eu virei muito amigo dos dois e acabei ajudando eles a entrar nesse meio, né? E aí eles começaram a se apaixonar por esse meio. Incrível. Então, é isso que eu quero plantar na cabeça das pessoas. Por quê? Porque eu não acredito que terceirizar a responsabilidade da tua felicidade para alguém vai te fazer feliz. Perfeito. Você tem que bater no peito, assumir a própria responsabilidade e falar assim, eu vou aprender sobre o mercado cripto, eu vou aprender sobre volatilidade, eu vou aprender. Só depende de mim, entendeu? Não é de um político a cada 4 anos que eu vou depositar minhas esperanças, que ele vai fazer a inflação cair, ou o mercado ficar deflacionário e a economia disparar. Não, sou eu contra eu mesmo, né? Você assumir a autorresponsabilidade de você resolver a tua vida, se colocar no precipício, né? Não aceitar. Cara, assim, eu quero transformar... Eu não sei se eu vou conseguir transformar muitos brasileiros em cabeça de suíços, né? Porque o suíço, ele pensa muito na liberdade individual, né? De você assumir a responsabilidade de trabalhar e assumir a responsabilidade. E aí aqui no Brasil a gente tem muito, assim, pessoas vitimistas. Esse cara é um pau no cu porque ele não aumenta o meu salário. Esse cara não sei o que, isso e aquilo. Eu podia falar pro cara, o cara não aumentava meu salário, mesmo eu trabalhando mais que os outros, por exemplo. Mas não. Ao invés de eu ficar lá enchendo o saco do cara, eu falei, velho, então, como é que eu vou fazer para eu trabalhar o suficiente para eu sair e entrar numa condição que eu possa trabalhar de qualquer lugar do mundo para eu ter liberdade de deslocamento, que é o que eu quero fazer em 2022, né? Eu quero comprar casa fora, eu quero comprar casa em Dubai, quero comprar casa nos Estados Unidos, eu vou ficar mudando de lugar o tempo todo. E aí eu quero essa vida para mim. Eu plantei isso lá atrás e eu posso colher agora, entendeu? Eu posso colher agora. Mas você acha que toda pessoa tem essa mesma oportunidade que você teve? Não. Os miseráveis não têm. As pessoas que não têm acesso básico à informação, as pessoas que nasceram num ambiente sem pai, sem mãe, sem educação, elas precisam de um suporte, né? E nesse papel, por exemplo, eu tenho a Fofa Stake Pool, que é da Cardano, onde a gente conseguiu juntar um número de investidores, onde a gente consegue doar quase $10 mil por mês para a instituição de crianças que não têm amparo de pais. Então, eu acho que... Só que o que eu quero fazer? Eu quero plantar no pessoal da classe média, para a classe média baixa, que tem acesso à internet, a um pouco de informação, pelo menos a galera da escola estadual, que eu sei que são mais ou menos aí 70% da população brasileira, ou 80%, classe média baixa para a classe média alta e os ricos. E eu quero fazer essa galera ficar rica com o mercado volátil, para que essas pessoas, em algumas delas, consigam ajudar a população miserável, sem passar pela dependência do governo. Porque eu acredito, por exemplo, que tem pessoas que, se elas tiverem condição financeira de, além de pagar as contas e sobrar muito, elas vão inerentemente ajudar a comunidade da favela ali, aquela ONG da favela que faz um papel importante da educação, porque eu quero atingir o público maior. E o público maior é essa galera, classe média baixa, que tem acesso à internet e a um telefone. Na minha opinião, qualquer pessoa que tem acesso ao YouTube pode melhorar a qualidade de vida dela, mesmo começando com R$100 ou $100, que são R$500. Por quê? A média de 8 semanal no Position Trade, fazendo esse backtest, com $100, se tu tivesse começado a investir $100 em Bitcoin, só fazendo o Position Trade da média de 8, hoje você teria $290 milhões. Só comprando acima da média de 8 e vendendo abaixo da média de 8. Desde o início do Bitcoin, você tá falando. Pensando só em Bitcoin.
Só que o Bitcoin começou... Tipo aqueles 500 reais que você não sabia. Não me faz chorar, Yasmin. Só que em 2011... Sabia que você podia hoje? Sabia que você podia não estar aqui? Não vou te falar isso. É que Eu queria que você estivesse aqui. essa estratégia de position trade, qualquer pessoa com acesso à internet pode fazer, e com qualquer pessoa... Mas eu entendi o que você quis dizer. É assim, Sim. se uma pessoa com $100 lá no início do Bitcoin tivesse seguido Isso. esse setup da média de De hoje, position no trade. histórico do Bitcoin. ele teria um retorno, se eu não me engano, 400 vezes superior ao hold de Bitcoin. Uhum. Ele teria o position trade numa equação matemática positiva ou numa expectativa matemática positiva, ele ficaria multimilionário, muito mais milionário do que se tivesse só comprado $100 em BTC e o BTC tivesse subido. Uhum. Então, ele é um setup muito simples de compra e venda, que tu vai fazer 3 a 4 trades por ano. E aí tu vai fazer que nem um macaco. Literalmente isso. Tu vai fazer um setup simples. Só que tu não vai focar em BTC. Apertou a luzinha, pegou a comidinha. Só que tu não vai focar em BTC especificamente. Por quê? Porque o Bitcoin já subiu muito. Então, ele não vai trazer... Ele não vai hoje, um cara vai botar $100 e vai conseguir ter 290 milhões de dólares daqui a 10 anos. Aham. Porque ele já subiu muito. Já mudou tudo. Já mudou. Só que tu pode ver o gráfico do Bitcoin. O gráfico do Bitcoin está apontando em alta, acima da média 8, você vê, pô, o mercado está bullish, o mercado está em alta. Uhum. Agora eu vou descer meu olhinho lá nas altcoins. Na altcoin tem 1 bilhão de market cap e que pode um dia ter 100 bilhões de market cap, ou seja, multiplicar em 100 vezes o capital, e eu vou fazer a média de 8 semanal Essa altcoin. nessa altcoin que é meio termo. Ela não é nem a mais shitcoin, a mais porcaria, mas ela também não é a top mais cara, que tem um mercado já muito grande. Uhum. Eu vou pegar o meio termo. E aí você fazendo a média de 8 num contexto correto do mercado, que é algo que eu tento ensinar a galera a interpretar contexto, a ficar multimilionário. E aí se eu conseguir fazer que nem esses brasileiros que eu consegui fazer, eles ficarem multimilionários, eu fiz vários brasileiros ficarem multimilionários com esse setup. Vários já. Vários mesmo. Eu avalio que deve ser umas 500 pessoas Você que tá já brincando? conseguiram. Sim. Se desses 500, 50 começarem a ter a ideia igual a minha de começar a ajudar A criar conteúdo sobre pessoas, isso. criar conteúdo, ensinar outras pessoas, E ajudar? a gente vai fazer o Brasil ficar mais rico utilizando uma moeda que é movimentada internacionalmente, ou uma altcoin, ou uma cripto específica, como o Ethereum, ou Solana, ou tanto faz, usando o setup simples, enriquecendo as pessoas aos poucos. Então, a minha ideia, o meu core do negócio é tentar fazer as pessoas ficarem ricas E por descer mérito o Brasil. próprio, sem vitimismo, sem terceirizar a responsabilidade e simplesmente fazer um setup muito simples com uma equação matemática positiva, uma expectativa matemática positiva.